Você já parou para pensar que o seu maior inimigo pode morar dentro de você? Não estou falando de obsessores, nem de espíritos das sombras. Estou falando daquele pequeno pensamento de raiva, da mágoa que você insiste em cultivar, da indiferença que parece inofensiva, mas que, aos poucos, constrói o seu próprio umbral interior. Isabel Salomão de Campos nos alerta. Não é Deus quem nos joga em sofrimento, somos nós que fabricamos nossas prisões. E o mais assustador? Muitas vezes, fazemos isso em plena luz do dia, cercados de gente, trabalhando, sorrindo e, ainda assim, afundando espiritualmente. A educação espiritual não é mais uma opção. É a única saída para evitar cair nas armadilhas da nossa própria mente. E cada escolha, cada palavra, cada emoção que você alimenta pode estar aproximando ou afastando você da paz que tanto busca. Hoje, você vai ouvir um alerta profundo, direto do coração de quem viveu, aprendeu e testemunhou os bastidores do mundo espiritual. Preste atenção. O que será revelado aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida. Assista até o fim e, se algo tocar o seu coração, comente e compartilhe. Embora lentamente, mas nossas almas vão se acostumando ao bem, à fraternidade, à vivência dos ensinos do Cristo, ainda que para isto nós tenhamos que reencarnar milhões de vezes. Nós estaremos prolongando as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos, à medida em que nós vamos nos apegando cada vez mais ao mundo terreno, ao mundo que cada vez mais a humanidade se materializa, se apega às coisas passageiras do mundo. Nós sabemos que o nosso corpo físico, as nossas necessidades sociais, muitas vezes nos perturbam e nos colocam na posição de egoístas e de materialistas. Razão porque nós estamos sempre convidando a todos ao estudo da mensagem de Jesus, na realidade da doutrina dos Espíritos. É a doutrina espírita que nos traz de novo, com toda a clareza dos nossos tempos, quando a nossa inteligência já um tanto mais aprimorada, as nossas emoções um tanto mais iluminadas pelas reencarnações de lutas, de dificuldades, mas também de aprendizados. Então estamos vivendo uma existência aprimorada. Nós podemos muito bem sair do campo de sofrimento, não só lá do mundo espiritual, como também aqui da Terra. Nós estamos vendo tantas pessoas presas, sem liberdade, criando o seu umbralzinho pela maneira de se conduzir, pela falta de respeito à vida, pela falta de respeito à liberdade, pela falta de respeito ao próximo. A pessoa vai criando o seu umbral aqui na Terra. Vejamos bem os prisioneiros. A gente vê uma prisão, o jornal sempre informa, e a televisão também, um ambiente para 100 irmãos nossos respondendo pelas leis da terra, tem 300, 400 pessoas amontoadas de criaturas, sem ar, sem agasalho, sem alimento. Meu Deus, isso não é umbral? Mas quem foi que botou esse cidadão no umbral? Foi Deus? Não, foi que ele não respeitou a sua liberdade ou não respeitou o direito de liberdade do seu semelhante. Então, assim na terra como no céu, nós precisamos aqui na terra buscar as lições de vida onde o mestre maior é Jesus. É o caminho, é a verdade, é a vida. Então aqui é a escola onde nós viemos para darmos exemplos das leis de Deus. Foi para isto que Jesus desceu à terra e com todo amor, com toda tolerância, com todo respeito à ignorância da humanidade. Ele respeitou a ignorância e a maldade, não revidou, mas pediu a Deus: perdoai-lhes, Pai, não sabem o que fazem.
Vejamos bem a nossa responsabilidade agora. Então, a minha vida é de gratidão a Deus, ao Cristo, aos mentores espirituais que me tiraram da plena ignorância e desconhecimento para me mostrar o caminho, esta luz maravilhosa que é a doutrina espírita. E nesses anos todos de existência física, eu tenho testemunho a dar, eu tenho exemplos, tenho vivências de prova de amor do mundo dos espíritos em nosso benefício. Esta é a força maior que eu tenho encontrado para estar aqui, embora o povo continue surdo, continue mudo, continue indiferente às belezas do trabalho do Cristo. Naturalmente, o Evangelho de Jesus não conta com trabalhadores capazes do nível que Jesus precisa, mas Jesus espera pela boa vontade, pelo testemunho, pela gratidão, pelo esforço que os seus irmãos menores fazem para burilarem a própria alma, o próprio entendimento. Então a espiritualidade nos espera e nos pede: vigiai e orai, para não cairdes nas tentações do mundo externo e do mundo interno, porque nós estamos vindo quase sempre de passados faltosos. Nesta existência mesmo, a invigilância patrocina a nossa caminhada. E o vigiar e orar de Jesus é tão estranho para nós, para a humanidade. Então, para evitarmos sofrimentos maiores, nós temos a caminhada que o Cristo nos apontou, e não tenhamos medo da cruz, porque hoje as leis do mundo já não faz uma cruz para nós, mesmo porque nós não temos capacidade desse testemunho, mas nós temos sofrimentos naturais do mundo ainda dominado por materialistas. Então, quem estuda a doutrina espírita tem obrigação de trabalhar por vivenciar as suas lições. Ler, gostar, sentir na alma e pôr em prática. Cada dia, cada momento, cada instante, cada oportunidade, lutar por vivenciar as leis de Deus ensinadas pelo Cristo. E esse esforço que a gente deve fazer também é respeitado pelos mentores espirituais. Essa vontade, essa dedicação, o esforço mesmo que nós fazemos para acertarmos a vida com a mensagem de Jesus tem nota no mundo espiritual. Os mentores respeitam este esforço. O que nós estamos deixando de fazer é domar as más tendências que ainda nos dominam. Mas nós temos sempre oportunidade de acerto. E na vida, eu tenho procurado, dentro da minha pequenez, deixa eu falar assim, da minha vida, para não complicar ninguém, porque ninguém tem culpa dos nossos erros, das nossas dificuldades. Isso é coisa individual. Nós só temos o que merecemos. Mas eu me lembro muito do trabalho que os espíritos tiveram para que este espírito entendesse os seus deveres e lutasse por vivenciá-los. E naquela oportunidade em que eu fiquei no leito de sofrimento para ouvir a espiritualidade, foi preciso que os espíritos tirassem as minhas oportunidades de convivência com o mundo, com o social, até com a família, porque eu ficava fechada num quarto sem poder ouvir qualquer informação, sem tomar participação de coisa alguma que passasse dentro de casa ou na vizinhança. Eu fiquei isolada do mundo, com todo o raciocínio perfeito, com toda a vontade de sair do leito e trabalhar. Eu fiquei amarrada no leito para ouvir a espiritualidade. Olha, a teimosia do espírito. Foi preciso que eles tirassem todas as minhas condições de andar, de falar, de participar, para que eu
ouvisse a espiritualidade. Até naquele momento em que o amor da espiritualidade é muito grande, supera a nossa ignorância, o nosso demérito até. Quando me explicaram, precisamos das suas energias, porém com serenidade. E eu respondi, mas por que eu? Eu falo alto, querem que eu fale baixo. Eu sou geniosa, querem que eu seja mansa. Eu sou agitada, querem que eu seja equilibrada. Por que não fazem isso já com uma pessoa dentro desse nível? Foi quando o mentor me respondeu. Precisamos das suas energias, porém com serenidade. Vai ficar aí até aprender. E eu só fui entender mais tarde precisamos das suas energias, eu só fui entender mais tarde. E depois disseram para mim, não é doença não do corpo, é doença educativa. Não se concebe um trabalhador do Evangelho sem que ele seja sereno. E por aí foi. Mais tarde, quando a espiritualidade me convocava para o trabalho e os familiares falam, não, você não pode, você não sabe, você não conhece doutrina espírita, e estavam com a razão. Eu não conhecia a doutrina espírita, eu sabia porque eu convivia com os espíritos, ouvia os espíritos, via os espíritos, participava de trabalho espiritual, mas eu não sabia o que era aquilo. Foi quando o Dr. Freitas me falou, respondendo à minha família, porque me convidaram, me pediram para substituir a presidente num trabalho público como este. E eu falei, mas eu não sei, eu não conheço. O Dr. Freitas me falou, vai minha filha, quando você fizer a voltinha daquela mesa, não será você mais, mas nós da espiritualidade. Eu voltei e respondi para o meu pessoal, vocês dizem não, mas a espiritualidade diz sim, então eu vou. Então isso tudo vem me fortalecendo a alma. É por essas razões todas e muitas outras que eu faço o esforço para domar as minhas más tendências e estar aqui há 63 anos neste trabalho, com todas as lutas familiares, com todos os problemas que todos têm. E digo para vocês, não tem nada mais lindo, mais belo do que a doutrina dos Espíritos, codificada por Allan Kardec. O que acontece é que nós não cedemos para a doutrina espírita, que é Jesus de volta. Nós não nos entregamos ao trabalho da doutrina. É bem verdade que Kardec diz assim, que o espírita deve trabalhar nos momentos de folga. Isto para que os espíritas não tivessem razão para cobrar o trabalho da doutrina. Por isso que ele informou, trabalhar nos momentos de folga. E nós perguntamos a nós mesmos, por acaso algum profissional aí tem momento de folga? Quando a pessoa tem uma folguinha, ele vai fazer um outro trabalhinho para ganhar mais alguma coisa. Ou então ele vai passear com a família, e já está bem de vida, aí ele vai passear com a família. Então, e as dores se multiplicam, e os sofrimentos se multiplicam. A espiritualidade sente todo esse reflexo da falta de progresso dos irmãos que estão na escola da Terra. E vocês vão observar no filme de André Luiz que Narcisa, a enfermeira dedicada do nosso lar, num momento que chega muitos desencarnados, muitos sofrimentos, e aquele movimento de socorro, e ela chama por uma irmã de trabalho e fala, fulana, venha, vamos socorrer, está faltando socorrista. Quer dizer, no nosso lar, no mundo espiritual, está faltando socorrista. Vejamos como a escola da Terra está atrasada. Como os alunos do trabalho do Cristo estão atrasados, que chegam lá
não tem condição de ir para o nosso lar. E vejamos que André Luiz saiu do umbral que a gente é que prepara para a gente mesmo. Não foi Deus, não é Deus que prepara, você vai para o umbral, o outro. Não é assim. Somos nós que plasmamos este pensamento, tanto que André Luiz estava no nosso lar e teve permissão, saiu do nosso lar e foi, por permissão, visitar a família que ele deixou na terra. A esposa havia se casado e o marido estava tuberculoso e ela ali carinhosamente tratando dele. André Luiz chegou, quando viu a atenção da ex-esposa com o segundo marido, ele se encheu de revolta. Vejamos como a força maior é o amor. Não é dar receita, não é dar alimento, material, tudo isso ajuda, a receita ajuda, o mantimento também. Mas o que vai levar você à paz espiritual é o amor, a dedicação, a sua renúncia interior. Por isso, vigiai e orai de Jesus, para você, todos o copinho d'água que você der, seja feito por gratidão a Deus, porque você existe. Gratidão a Deus porque você enxerga, porque você fala, porque você anda, porque você caminha. Você pode fluidificar uma água e dar um irmão nosso. Você pode dar um mantimento, você pode dar uma receita. E você enche a nossa alma de amor, transborda de energia curadora. É quando você ajuda. E naquele momento, André Luiz era um médico. O médico tem muita ligação com o doente, com o sofredor. Ele tem obrigação, como filho de Deus, que todos nós somos, trabalhar com amor, com respeito ao doente. Isso raramente acontece. Tudo é um profissional que está consertando alguma coisa ali, uma máquina que parou de funcionar, um mecânico qualquer, e não é dessa forma. Então ele chegou junto, viu aquele carinho da ex-esposa, ele teve raiva, ele teve revolta, o olhar dele se transformou, o ator trabalhou bem, mostrou revolta. Naquele instante ele se viu no umbral, novamente, vocês vão prestar atenção nisso. Ele saiu do nosso lar, foi fazer uma visita aos entes queridos, se deixou levar pela revolta, pela raiva. Pronto, ele se viu novamente no umbral. Quer dizer, olhe o pensamento, cuidado com o pensamento. Uma pessoa fala mal de você ou faz alguma coisa que lhe maltrate, você se deixa levar por aquela raiva. Então aquela raiva vai te fazer mal e não vai talvez fazer mal àquela criatura que provocou em você a raiva, porque ela está naquele nível. Ela está no nível do erro, ela está em nível inferior, nível baixo. Então, você que está sofrendo essa irradiação negativa, pense em Jesus, não se deixe levar pela revolta, pela raiva, até pelo ódio, não se deixe, porque é isso aí que nós construímos o nosso umbral. Olha, um umbralzinho de uma noite de insônia, é um umbral. Você passar a noite acordado, angustiado, o travesseiro está te incomodando, a cama está incomodando, o calor está demais, o frio também está, tudo está ruim, você sua, você fica angustiado, no dia seguinte você não tem condição de trabalhar, é um mau esposo, uma má esposa, um mau filho, um mau profissional. Meu Deus, é isso aí que nós precisamos nos corrigir. Então o amai de Jesus supera todos esses problemas do mundo. Então, o nosso irmão se referiu, já que é difícil amar, mas vamos nos aproximando do amor, com um pouco de tolerância, de paciência, pensamento sadio, socorro, procurando melhorar o nosso íntimo, até nós conseguirmos amar e perdoar. É por aí que nós vamos construir a nossa paz, a nossa alegria. Agora, tudo mais são valores que nos enchem de mais responsabilidade. Então, ele era um médico, ele tinha mais responsabilidade, que ele estava com o bem-estar, com a saúde do povo nas suas mãos. Mais responsabilidade, não era um analfabeto. Mas o que faltou nele? Doutrina dos espíritos, que você tem.
Ele não soube aceitar o segundo casamento da ex-esposa. O que faltou nele? Os esclarecimentos da doutrina dos espíritos. Nenhuma outra filosofia religiosa vai lhe dar isso. Eles podem até copiar, decorar, fazer um livro, mas não está na alma. Não tem a educação espiritual, que só a doutrina espírita dá. Mas, por favor, vamos prestar atenção nisso. Vamos prestar atenção. E nós, os espíritas, sinceramente, somos por demais acomodados. Somos por demais descuidados com a doutrina espírita, descuidados com os centros espíritas, descuidados com o trabalho da doutrina espírita, portanto, descuidados com o nosso progresso íntimo. A partir do momento que nós somos faltosos nos trabalhos da doutrina, nós estamos descuidando de nós mesmos, do nosso progresso. Presta atenção, não somos crianças espirituais mais não. Não somos. Nós somos espíritos adultos sofredores. Por quê? Porque nós não progredimos com amor. Vamos progredir com a dor. Viemos para a doutrina porque nós estamos procurando melhoras. Não nos deixamos levar pela dor. Nós entendemos que a dor não tem a ver com Deus. Então nós estávamos sofrendo muito porque nós estávamos distanciados de Deus. Então nos aproximamos de Deus procurando a seara espírita. É a seara do Cristo. É Jesus de volta. Nós temos compromisso com Cristo. Não com as pessoas, com o Cristo. Então, se não entendem você procure entender os outros. Porque você tem compromisso com Jesus. Se os outros não têm compromisso, você não pode exigir deles. Então, certa feita, na semana de Kardec, um nosso amigo muito querido, expositor da semana de Kardec, do simpósio, falou para mim assim: Isabel, você podia cobrar um pouquinho isso aí, você gasta com essas revistas, com essas coisas, podia cobrar, o fulano cobra, e falou o nome de uma pessoa no movimento social, é importante. Eu falei com ele: meu irmão, nós não podemos cobrar, porque nós temos compromisso com Jesus. Ele se encantou. Agora eu entendi, Isabel. Nós temos compromissos com Jesus. Muito bem. E na hora que ele foi embora, minha gente, ele saiu do lado do caminho, falou 2, 3 vezes, chegou na porta do carro, abriu a porta do carro e voltou. Agora eu entendi, Isabel. Nós não podemos cobrar, porque nós temos compromisso com Cristo. E nós que já aceitamos doutrina espírita, ou dele recebemos uma códia de pão espiritual, temos compromisso com Cristo. Precisamos nos educar cristamente. Aí vamos falar mais claro, espiriticamente, porque muita gente fala: eu também sou cristão. E o mundo é desse jeito que vocês estão percebendo. Nós precisamos cuidar do mundo em que vivemos, do ambiente que nós formamos, no nosso íntimo, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, na rua. Não vamos deixar as trevas brincarem com a nossa vida. Você é responsável pelo que você faz, não pelo que os outros façam. Ainda que esses outros sejam queridos seus consanguinamente. Presta atenção. Nós somos individuais. Quando você chegar no mundo espiritual, a espiritualidade vai perguntar: fulano, o que foi que você fez da sua vida? Não vai perguntar a você: o que foi que o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos fizeram da vida deles? Não. Aquilo era família carnal. Nós estamos falando da vida espiritual. Cuide da sua evolução espiritual e não vai ter nenhum umbral para você, porque Jesus nos informa que Deus nos criou para sermos felizes aqui e para sempre, por toda a eternidade, vigiando e orando
para não cairmos nas tentações do mundo exterior e do mundo interior, porque também ali dentro tem muita coisa que contraria o nosso progresso para Deus. Que Jesus a todos nós abençoe com saúde, com paz, com equilíbrio, com a força do amor, porque daí vem o perdão. Que assim seja. Agora você sabe. Ninguém vai te levar ao umbral à força. Nem Deus, nem castigos divinos. O único que pode construir ou destruir a sua paz é você. Dona Isabel é clara. Cada pensamento conta. A raiva que você nutre hoje pode ser o peso que vai te afundar amanhã. E a paciência, a tolerância e o amor que você cultiva podem ser o passaporte para um estado de luz e equilíbrio. Mas cuidado, falar de amor é fácil. Difícil é praticá-lo quando alguém te fere. Difícil é segurar a palavra quando você quer reagir. Difícil é não se deixar contaminar pelas trevas que rondam o mundo. E é aí que a educação espiritual entra, como exercício diário, como treino para a alma. Você pode começar agora. Não precisa esperar ter tempo ou estar preparado. A paz não se constrói em um único dia, mas a decisão de buscá-la, essa sim, você pode tomar hoje. Compartilhe essa mensagem com alguém que está se perdendo dentro de si mesmo. E lembre-se: o Cristo já mostrou o caminho. Agora é você quem decide se vai segui-lo.